O assunto de hoje, ministros do TSE esperam a reação dos militares do governo àquelas respostas que deram ontem às 1000 perguntas que foram feitas a respeito do sistema eleitoral, perguntas que nem precisavam ser respondidas pelo TSE, mas que foram de bom grado, muitas delas partiam de premissas completamente erradas, como a existência de uma tal sala secreta onde os votos são contados, isso não existe. Mas enfim, o TSE foi lá e respondeu do jeito que deu. Será um ponto final a essa? Duvido, né? Duvido. Será que agora a coisa anda, Mônica? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, depois dessas respostas que foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a esses, como você disse, milhões de questionamentos, né, do Ministério da Defesa, há uma expectativa na Corte sobre qual vai ser a reação das Forças Armadas, que acabaram, né, Megali, inclusive expostas no que seria um despreparo, vamos dizer assim, para tratar da questão do processo eleitoral. Isso que ficou evidente na resposta do Tribunal Superior Eleitoral, além de partir dessas premissas erradas, como disse você, de sala secreta e etc., né, o TSE disse que os militares da defesa, né, não vamos generalizar, os militares que estão ali representando o Ministério da Defesa na comissão, confundiram conceitos meio básicos, erraram cálculos, né, confundiram conceitos de erro amostral com risco de amostragem, que são conceitos difíceis da gente detalhar e explicar aqui, mas que quando você vai fazer parte de uma comissão dessa, você precisa pelo menos estudar, né, e dominar esses conceitos, caso você queira trabalhar e você aceite participar de uma comissão da importância dessa criada pelo tribunal, justamente comissão que pretende dar transparência para as eleições. Então, o TSE, de uma certa forma, enquadrou aí as Forças Armadas nessas respostas, né, expôs esse desconhecimento, e há agora uma expectativa, obviamente, de reação, especialmente por parte do presidente Jair Bolsonaro ou do ministro da Defesa, que é comandado pelo presidente. Então, um outro fato, Megali, você perguntou se era um ponto final, que eu já tinha apurado, é que os ministros que integram alguns ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral já discutem o encerramento das atividades dessa comissão, né? O debate ainda está sendo feito em conversas reservadas. Essa comissão foi criada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele presidia o Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, né? Essa comissão, a ideia do ministro Barroso é que essa comissão pudesse servir como um antídoto aos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral, ou seja, você faz uma comissão, você responde todas as questões, você coloca tudo às claras, você convida pessoas da universidade, pessoas do TCU, do Senado, da Câmara, de vários órgãos, né? E a comissão vai funcionando bem, mas ela acabou saindo, aí o tiro saiu um pouco pela culatra, porque os militares acabaram ganhando um protagonismo que jamais tiveram, né, em pleitos depois da redemocratização do país, né, e adotaram, na visão dos ministros, em vez de uma postura técnica e colaborativa, adotaram aí medidas para tentar tumultuar esse processo, né, se alinhando com o discurso do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Luiz Roberto Barroso já tinha acendido esse alerta, né, falando que havia uma tentativa de uso das Forças Armadas para tumultuar o processo. E, enfim, essa foi a conclusão, inclusive a conclusão de que foi um equívoco, né, porque o Tribunal Superior Eleitoral não tinha nenhuma obrigação de convidar os militares para fazerem parte dessa comissão, convidou achando que seria uma participação técnica bem fundamentada e acabou percebendo, né, sinais aí de que há uma tentativa de tumulto. Essa é a visão de magistrados de Brasília. Então, a possibilidade maior é que essa comissão chegue ao fim logo mais. Megali, todos participaram, todos fizeram seus questionamentos, não foram só os militares, né? Outros fizeram também, né, sugestões e tiveram participação e discutiram, e, portanto, me disse um ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, essa comissão já deu o que tinha que dar, e um outro ministro do TSE me disse, temos que descalçar essa bota, ou seja, uma bota que se mostrou apertada, uma bota que se mostrou um erro colocar uma bota aí, que não era feita para essa missão, né? Quer dizer, enfim, se mostrou um equívoco, Megali. Então, essa comissão também deve já um debate para que ela seja encerrada. Chega de ceder espaço. Chega. Não há nenhuma razão para que isso aconteça, não há nenhum motivo para que a gente desconfie da idoneidade da eleição.
não é surpresa que Bolsonaro adote esse discurso de tensionamento, porque ele jamais foi um democrata, jamais respeitou a democracia, jamais teve apreço nenhum pelas instituições republicanas, sempre foi um golpista, sempre, desde muito jovem, né? O que é impressionante é que as Forças Armadas estejam, pelo menos parte delas, embarcando nesse discurso tão deletério, tão preocupante, tão reacionário. Já está na hora de recuar, né? E voltar para os quartéis, porque as Forças Armadas têm nas eleições o mesmo papel que o meu, que o da Mônica, que o da Sheila, de eleitor e observador. Aliás, até menos observador que nós, porque elas são armadas, né? Tem uma obrigatoriedade, uma responsabilidade ainda maior de se recolher no momento desses e deixar que os civis toquem esse processo que, no final das contas, é muito bem tocado aqui no Brasil. O Eduardo de Souza pergunta: como você sabe que não existe a sala secreta? Explique. O Eduardo, primeiro, é impossível provar a não existência de algo, né? Você pode provar a existência. Não tem como você provar que algo não existe. Mas a gente pode afirmar isso porque a gente já participou, né, Mônica, de várias coberturas de eleições. E a contagem dos votos é extremamente pulverizada. Começa ali no boletim de urna, que é impresso em 5 vias. Uma delas é colada na porta de cada sala eleitoral. Os votos são enviados para o TSE, mas não são contados em sala secreta nenhuma. É na sede do TSE, com a presença dos representantes dos partidos, inclusive do PL, o partido do presidente, que vai estar lá também. Ao mesmo tempo, as contagens regionais são realizadas nos TRS, por isso que a gente sabe quem ganhou a eleição presidencial em cada um dos estados. Em cada um dos estados. Então é um negócio extremamente pulverizado, que praticamente não permite uma invasão, um hackeamento, uma grande fraude, porque teria de ser um sistema que envolveria milhares de pessoas, né? Ô Megali, Diga, quantas Mônica. pessoas já foram eleitas por esse sistema? São milhares de vereadores, de prefeitos, de deputados federais, de deputados estaduais, de governadores, senadores, dezenas de presidentes da República, sem nunca, jamais ter uma contestação, né? Presidentes de matizes ideológicas diferentes, Mônica. O que é? Quem comandava a fraude antes eram os tucanos, aí de repente, durante o governo FHC, quem começou a comandar essa fraude eram os petistas, e aí o Lula foi eleito. Agora, o Megali, isso não faz nem sentido. Eu me recordo quando teve a eleição de 2018, quando foram abertas as urnas, e que houve uma disparada de bolsonaristas em várias unidades da federação, e o espanto, inclusive, entre eles próprios, de algumas pessoas eleitas ali que, de forma inesperada. E nunca se levantou, ninguém esperava que estavam eleitos, não se imaginava, foi uma subida na reta final, ninguém achou que era fraude. Todo mundo aceitou, inclusive, uma virada nos votos, né? Inclusive um fenômeno aí que foi, de fato, o fenômeno do bolsonarismo na reta final daquelas eleições, a gente se lembra bem, quando a gente estava aqui, e nunca ninguém falou, será que está certa a contagem? Não, está certa, é uma surpresa, mas é voto na urna, né? Voto contabilizado, pessoas empossadas. Então, realmente é um assunto que, como dizem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, está na hora de terminar e pronto, né? Foi feito de tudo para dar transparência, para explicar, as explicações estão dadas, né? Mesmo a conceitos errados, e aí estamos.